Amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Irmãos, nós chegamos no último vídeo nessa série que nós estamos fazendo, né? Eu demorei para gravar, né, esse último vídeo, porque agora no mês de novembro é um mês, como tem bastante feriado, é um mês que eu tiro para viajar, para descansar um pouquinho, né? Porque como eu não tenho férias por causa do meu trabalho, então é um mês que eu tiro assim para descansar. Né? Não o mês todo, mas nos feriados, então é um mês meio corrido, digamos assim. Mas, irmãos, chegamos no último vídeo nosso da série, e esse vídeo que eu quero trazer para vocês é mais uma comprovação de tudo que nós estamos estudando, como que a alimentação ela é primordial para um cristão, para que nós possamos ter uma mente lúcida, uma mente saudável, para que nós possamos ter discernimento, entender as coisas que estão acontecendo, entender profecias, entender a Bíblia quando a gente lê ela, a gente ouvir mais a voz do Espírito Santo. E esse pregador é o Jefferson Araújo, um grande pregador da nossa igreja. Ele não é pastor, mas no canal dele, A Última Verdade Presente, tem muito material bom ali, muito bom, que ele, né, traz pra gente, os estudos que ele faz. E esse é mais um. Eu vou deixar na descrição aqui o vídeo todo dele. Eu vou deixar, na verdade, dois. Esse, que eu vou colocar para vocês um pedacinho, e eu vou colocar um outro, que chama Vida Saudável, A Última Verdade Presente. Esse é o nome do canal dele. E eu prometido que eu ia trazer, né, o porquê que Jesus foi ao deserto. Qual foi um dos motivos que Jesus passou 40 dias ali no deserto jejuando? É muito interessante, irmãos, esse amor desse Deus, desse Jesus para com o ser humano, o tanto que ele lutou para vencer o mal, para vencer o pecado, para nos salvar. Para a gente continuar no pecado? Para a gente continuar transgredindo a lei de Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que Jesus ele passou tudo o que ele passou para nos salvar. Para que a gente não viva no pecado. Para que a gente não possamos viver no pecado, no erro, e para que nós possamos nos esforçar. Isso não quer dizer que eu vou talvez vencer uma tentação, um pecado, mas a questão é, irmãos, eu preciso tentar, eu preciso me esforçar e fazer aquilo que Deus nos pede. E aí nós vimos aí nesses estudos todos, né, parte por parte, nós fomos vendo a vontade de Deus na questão da alimentação. Então veja aí o que o Jefferson Araújo vai falar, né, esse pedacinho, e eu vou colocar na descrição aqui o vídeo todo, tá? Para quem quiser ver, eu acredito que seja muito importante você fazer esses dois estudos. Eu vou deixar 2 vídeos aqui dele. E faça esses 2 para você compreender mais a gravidade, sim, da gente estar comendo alimentos não saudáveis. Principalmente agora, irmãos, nos finais dos tempos, onde tudo aí está acontecendo e mostrando muito claramente que nós estamos chegando na batalha do Armagedon, aonde a decisão vai ser muito forte. A questão da gente tomar a decisão, né? Pro lado certo ou pro lado errado. E a questão da alimentação, ela é tipo assim, o X da questão, entendeu? Então a gente precisa sim nos atentar e tomar cuidado sim com o que nós estamos nos alimentando. Veja aí o que o Jefferson Araújo vai falar. Olha como Satanás raciocina. Olha como ele raciocina. Profetas e Reis, página 91. Satanás diz:
assim o mundo tornar-se-á meu. Eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim as... O que Satanás ia procurar controlar? Quem estava aqui ontem conosco vai se lembrar. O que do povo de Deus entrou lá no lugar santíssimo com Jesus? O que? A mente do povo. Então Satanás, para tirar a mente tua, a minha mente da igreja adventista, do lugar santíssimo, ele tem algumas estratégias, vamos ver. Controlarei assim as mentes sob o meu poder para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo. Um sinal? Eu farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia. Pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sobre o meu poder. Tá certo. Olha como me perdoe a expressão, mas esse sem vergonha, como ele raciocina para destruir a nossa vida. Visão da mensageira do Senhor para essa igreja. E isso daqui ele não está raciocinando para os mundanos. Ele está raciocinando para os adventistas, porque ele disse aqui, pelo temor de que venha faltar alimento para esse povo, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei. O mundo já transgride a lei. O único povo que guarda a lei do Senhor nesse tempo, qual é a única igreja que exalta a lei de Deus? É adventista. Então aqui ele está raciocinando, como que eu vou fazer os adventistas cair? Muito simples, um decreto que proíba eles de comprar e vender pela falta do alimento e pela falta do que vestir. Eles vão se entregar para mim, porque eu venci Adão e Eva, eu venci os povos do deserto, eu venci os antediluvianos, eu venci os sodomitas, eu venci a tantos assim dessa forma. Como que esse povo eu não vou conseguir vencer? Acaso eles são melhores do que os que viveram diante dele? É assim que ele raciocina. Olha qual foi o plano. Muita atenção. Estamos chegando, já estamos na verdade no fim do tema. Olha o plano dele. Como ele vai fazer para ganhar a nossa mente? Porque Satanás pode entrar dentro da nossa mente? Satanás não pode entrar na nossa mente. Só Deus tem acesso à nossa mente. Como ele faria para conseguir alcançar isso? Satanás reuniu os anjos caídos, a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível para a família humana. Um concílio, um congresso, imagine um congresso feito pelas trevas, pelos demônios. Foi apresentada proposta sobre proposta. Então um demônio chegou lá e disse, não, vamos fazer isso. Rejeitado, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. O próprio Satanás agora, como ele se crê sempre o mais sábio, o mais inteligente, ele disse, eu tenho um plano, me ouçam, prestem atenção no que nós vamos fazer. Ele tomaria do fruto da vide e também do trigo e outras coisas dadas por Deus como? E convertê-los-ia em? Que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro. Meu Deus, eu leio esse texto e eu chego a me arrepiar de pavor, irmãos, com isso tudo. Satanás ia pegar o trigo, ia pegar o milho, ia converter isso tudo em veneno, em porcaria, ia fazer salgadinho, Delma Chips, ia fazer tudo que é tipo de coisa que não presta, refrigerantes e por aí vai, para conseguir dominar os sentidos da humanidade. Sabe quais são os nossos sentidos? Olho, audição, paladar, tato e olfato. Então, para dominar os sentidos e ter o inteiro controle da humanidade, ele iria usar a alimentação.
Agora, para a coisa ficar ainda mais grave, olha o que diz Temperança, capítulo 3, é impossível, é o quê? Impossível a homens e mulheres, com todos os seus hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e enervadores do cérebro, discernir a sagrada... É o quê? É impossível. Por isso que às vezes o pastor ou os membros que estão tentando viver a verdade presente, falam com o povo, falam com a igreja não consegue entender. O povo não consegue discernir a sagrada verdade, porque são escravos do apetite pervertido. Estão valorizando mais outras coisas e destruindo o seu intelecto. Mas eu termino, irmãos. Não com essa mensagem de desalento, porque isso tudo parece desesperador. De verdade que eu vejo essas histórias e parece quase impossível nós conseguirmos vencer. Porque se tantos foram derrotados, qual é a garantia de que eu serei um vencedor? Como vencer o apetite? Que seguramente é o mal mais terrível que escraviza a humanidade, hoje e em todas as eras. Quatro 4.000 anos depois da entrada do pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo finalmente veio ao mundo. O Senhor Jesus, ele estava observando a humanidade. E todas aquelas histórias que eu mostrei ali para vocês, Jesus estava acompanhando. E ele pôde perceber quão fraca as suas criaturas eram na área do apetite. Quando Cristo veio ao mundo, ele sabia de uma coisa: para começar a redimir o homem, para iniciar uma obra de salvação na vida dos seres humanos, ele precisava começar exatamente por aquela que é a maior fraqueza da humanidade. Ele precisava começar a obra da redenção exatamente aonde Adão e Eva iniciaram a desgraça e o pecado. E é por isso que quando nós vemos, poucos dias depois de Jesus ser batizado e iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que, guiado pelo Espírito Santo, Jesus foi para onde? Para o deserto. Aí depois de um longo período de tempo jejuando, Satanás vem para tentar a Jesus. Quantos dias Jesus jejuou no deserto? 40 dias. Eu conheci uma pessoa que, infelizmente, fanática pelo assunto da saúde, tristemente. Nós temos que ter equilíbrio em tudo. Tá? Quando nós falamos de saúde, nós não podemos ir para o outro extremo. Essa pessoa, que era um irmão, ele decidiu passar 36 dias sem comer. 36 dias. Era um argentino. Irmãos, esse rapaz, ele parecia aqueles judeus perseguidos por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Quando você olha aquele rosto chupado, aquela aparência, ele chegava a vestir 2, 3 paletó para esconder a sua aparência horrível. Sabe o que aconteceu com ele depois dos 36 dias de jejum? Ele morreu, faleceu, já não está mais entre nós. Eu conto essa história para nós entendermos o significado dessa cena. 40 dias de jejum. E não pense que Jesus, nosso Salvador, quando ele entrou no deserto, ele era sobre-humano. No livro Desejado de Todas as Nações, a serva do Senhor diz que quando ele estava para entrar no deserto, a serva do Senhor diz que a glória de Deus foi deixada, saiu de Jesus e ele foi deixado sozinho para lutar contra a tentação. Então Jesus estava ali naquele momento como um ser humano, como eu e você. 40 dias, irmãos.
Meus irmãos, se isso não sensibiliza o nosso coração, eu não sei o que vai sensibilizar. Vocês já nunca pararam para pensar por que 40 dias? Sabe por que 40 dias? Foram quase 6 semanas. Porque Cristo sabia que se Ele não fizesse um sacrifício muito grande, a humanidade nunca seria capaz de vencer o apetite. Tão baixo, tão profundo era o poço, a lama onde o ser humano tinha se enfiado, que para sair de lá, Jesus teve que fazer um jejum de 40 dias sem comer. E sabe o que é o mais assombroso? No livro Temperança, no capítulo 4, a serva do Senhor diz que o que causava angústia em Jesus, o que provocava a maior angústia nele, não era a fome. Era saber que a humanidade tinha descido tão baixo na escravidão do apetite. Era isso que causou o maior sofrimento do nosso Salvador. Meus queridos, olhemos para esse sacrifício, valorizemos o que Cristo fez por nós, e todas as vezes que formos tentados a dizer não a essa dieta especial que Deus nos deu para vivermos nesse tempo e nos prepararmos para a crise que se avizinha, todas as vezes que o diabo vier te oferecer algo que te prejudique, um estimulante que vai te fazer cair no pecado, lembre-se de que quando Satanás chegou para Cristo depois de 40 dias no deserto jejuando, e ele ofereceu para Jesus uma pedra dizendo, transforma em pão e coma, Jesus olhou para ele e disse assim, não, porque está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, amém? Amém. Que essa seja a promessa de Cristo, que a vitória de Cristo seja minha e a tua vitória nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos levantar desse final de semana para tomar essa decisão na nossa vida. Fazer a vitória do deserto, o início do plano da redenção no deserto, ser o início da redenção na minha vida. Jesus, para começar a redimir o Jefferson, ele precisa me dar a vitória sobre o apetite, me dar o domínio próprio novamente, e assim eu terei poder para vencer os outros pecados na minha vida. Muito bom, né, meus irmãos? Muito bom, sabe? Eu fico pensando assim, como que Deus é maravilhoso para com o seu povo. Como que Deus, ele iluminou o seu povo, né? Ele deu muita luz para o seu povo. Para quê, irmãos? Para a gente ser exemplo lá fora. Deus nos deu luz, muita luz, para que nós possamos ser luz lá fora. É por isso que nós temos que mudar. Você acha, irmãos, que Satanás não sabe o que está fazendo? Você acha que tudo que está acontecendo em questão de televisão, rádio, celular, videogame, alimentação, bebida, um monte de... Você acha que não é estratégia do inimigo para deturpar a nossa mente? Porque ele sabe para onde nós estamos indo. E é por isso que nós temos que mudar sim. Por isso que nós temos que dar crédito para aquilo que está escrito, não para aquilo que homens estão dizendo. Se homens vier falar alguma coisa fora daquilo que está escrito, irmãos, corra dessas pessoas. Não dê ouvido a essas pessoas. Por isso que nós precisamos estudar. Por isso que nós precisamos ler, estudar, clamar a Deus, pedir a Deus discernimento, luz. Abrir os nossos olhos para que a gente não seja enganado por pessoas, infelizmente, até da nossa própria fé. Por isso estude, irmãos, estude, porque nós estamos vivendo numa grande Babilônia, uma grande confusão religiosa, onde parece que cada um fala uma coisa, Não tem uma opinião formada, sabe assim? Até no meio do nosso povo, irmãos, estude, leia, corra atrás e acredite no que está escrito. Acredite.
Deus vai iluminar a sua mente. Deus é que vai mostrar a verdade a você. Que Deus os abençoe. Que esses vídeos todos aí possa ter ajudado você a entender um pouco mais sobre a vontade de Deus na questão da alimentação. E que nós possamos nos preparar, irmãos, porque eu creio nisso. Nós estamos chegando, nós estamos muito perto da grande batalha, a batalha do Armagedon, onde vai ser a maior decisão que o ser humano terá que tomar, para o lado de Deus ou para o lado do demônio, de Satanás. E nós precisamos ter uma mente lúcida. A gente precisa lutar para isso, para ter isso. Buscar ter uma mente saudável, uma mente lúcida. E a alimentação, ela é primordial para isso. Que Deus os abençoe, irmãos. Fique na paz do Senhor. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto até o meu lar eu vou viver todo dia esperando pra